Vou abordar o tema da Telex Free e vou abordar também o tema Paydiamond, evidentemente. Rapidamente, vamos direto ao ponto da Telex Free. Vocês têm recebido sistematicamente, ou grande maioria das pessoas, um e-mail avisando do famoso prazo estabelecido pelo juiz Hoffman nos Estados Unidos, a pedido da Trust, para que todos preencham que têm os seus contratos pré-estabelecidos com a Telex Free na sede americana na época, não é? Um contrato firmado lá com a empresa diretamente nos Estados Unidos, não via impactos no Brasil, para que vocês possam preencher as suas EPOCs, né? E finalmente fazer aí participar, digamos, fazer jus ao recebimento de possíveis valores que vocês possam ter direito a receber de volta. Muito bem. Várias pessoas sempre me perguntam, não é, Castilho, eu não recebi o e-mail, como que eu devo proceder? Pois bem, meu amigo, o fato de não receber o e-mail não lhe tira, perdão, o direito que você já tem adquirido. Se você vai receber o valor inteiro, se vai ser $1, 2, ou não vai receber nada, isso eu não sei dizer. Porque o sistemática americana é um pouco diferente da nossa daqui. Não é? Aliás, pouco não, muito diferente. Já falamos disso na transmissão passada. Mas você precisa preencher, porque se não preencher, você abre mão desse direito e não terá outra chance. Isso está explícito no e-mail. Então o seu prazo, o nosso prazo, né, eu já o fiz, mas no dia 26 de setembro. Esse é o prazo, está pré-estabelecido, é o chamado deadline. Outros também pedem ajuda em várias questões. No dia 1/6 de 2016, eu fiz uma transmissão mais detalhada sobre esse caso. Preenchi a minha EPOC, deu tudo certo. Não é? Falei sobre os vários campos, o meu fluiu de maneira normal. No entanto, tem pessoas que enfrentam dificuldades dos mais variados tipos, como por exemplo, aparece um determinado aviso que falta isso, falta aquilo, eu não vivenciei. Então, às vezes eu me sinto assim, digamos, inapto em ajudá-los, em função de não saber do que se trata, porque eu não enfrentei os mesmos problemas ou eu não tive nenhum tipo de problema no preenchimento. Por quê? Porque quando eu fiz o meu cadastro, na época, quando eu estabeleci esse cadastro diretamente com a sede americana nos Estados Unidos, eu coloquei os meus dados de maneira absolutas, corretas, sem nenhum tipo de distorção, então acabou casando, deu tudo certinho. Outros dizem, olha, eu fiz de maneira correta na época, mas não deu, deu alguma coisa errada. Também não sei, é o sistema deles. Eu não tenho ascensão ou contato, nenhum domínio, digamos assim, sobre qualquer parâmetro do sistema que foi implantado pela Trust. Logo, eu não consigo realmente ajudar as pessoas e lamento por isso. Gostaria muito, mas não há como, porque cada caso é particular, cada um sabe dos seus e-mails, sabe dos seus logins, enfim, é uma situação que não há como eu fazer nada. Eu não consigo ter gestão sobre nada a respeito dessas epoques. Então vai ter que ser muito por intuição. Não é? Eu sei também que é possível você editar depois. Isso eu já fiz, já vi que é possível você conseguir editar as informações. Aí as pessoas perguntam, mas eu não lembro dessa informação. O que eu faço? Manda sem a informação que você não detém ainda ou não se recorda. O importante é você mandar o máximo de informações e documentos possíveis para que eles possam se basear, se lastrear em informações pessoais, particulares, no sentido da relação comercial que você tinha diretamente com essa empresa, com a Telex Free, para que você possa ser amparado lá no direito, enfim, que eles possam reconhecer esse direito. E às vezes as pessoas perguntam, Castilho, também me aparece todas as contas VoIP e tal. Veja só, quando você foi divulgador da Telex Free, você comercializou suas contas VoIP, você as utilizou, enfim, ativou contas, você estabeleceu um trâmite comercial. Portanto, é evidente que você verá e visualizará todas as operações comerciais que você realizou dentro do seu back-office, porque lá estava registrado no sistema da Telex Free. E tudo foi baseado, o que tem hoje da EPOC, é cruzamento de informações dentro do sistema Telex Free. Por isso que aparece. Então é natural isso, ok? Outra questão também que se fala
é que às vezes dá um número negativo. Muito provavelmente, eu não estou afirmando, mas muito provavelmente, isso quer dizer que ou você fez saque, ou você ativou outras contas, não é? E recebeu dinheiro, e aí evidentemente é considerado como se você tivesse recebido. Outros casos estão me reportando, inclusive uma pessoa dos Estados Unidos, dizendo que existe um aviso que a chamada triangulação ela não está sendo computada. Então, por exemplo, não é? Se você pagou com saldo de alguém, segundo dizem, por exemplo, vamos supor que eu vou ativar uma conta de alguém, aí a pessoa me manda o dinheiro, né, me mandou no caso na época, né, não foi meu caso, mas muitas pessoas trabalharam assim. Então a pessoa recebeu o dinheiro do vizinho, por exemplo. Aí foi lá e ativou a conta com o saldo dele. Esse vizinho, ele, aspas, em tese, não teria como comprovar o pagamento para a Telex Free. Bom, eu particularmente eu discordo desse conceito. Porque o que acontece? Existe uma questão contábil, né, nesse sentido. Então veja só, quando você trabalha numa empresa desse tipo, você tem um saldo no seu back-office. Esse saldo ele é um passivo da empresa, você é um credor da empresa, a empresa te deve. Ela te deve, porque você realizou um trabalho, certo? E aí existe um contrato remuneratório para seu favor. Então a empresa ela tem um compromisso assumido com você, um compromisso financeiro. Então se eu tenho lá no meu saldo de back-office $2.000, quem está no poder desse valor ainda é a empresa, ou estava nesse poder, que era a Telex Free. Então você poderia ter sacado, mas estava lá. Ao invés de sacar, você pagou, não é? Ao invés de você receber da empresa, você recebeu de alguém para ativar uma conta. Contabilmente, você recebeu um dinheiro, tá certo, desse terceiro. No entanto, o passivo da empresa, aquele compromisso que a empresa que teria com você ou tem com você, deixou de existir. Então, diminuiu o passivo da empresa. Então, indiretamente, a empresa recebeu o valor. É como você comprar um cheque sem fundo. Por mais que a pessoa tenha dado um cheque para um terceiro, não é? Você pode comprar essa dívida, entre aspas. E por isso que existem as factories, né? As factories, melhor dizendo. Então, é assim que funciona no mundo contábil. E é natural aqui também, a meu juízo. Então, a empresa é ela quem deve para você. E não a pessoa que ativou a sua conta. Ela só fez valer, não é, de uma circunstância em que é possível contabilmente ativar a conta de terceiro, como é no caso da PayDiamond. Entende? Ó, como está aqui a oportunidade, o recomeço. Então na PayDiamond você também pode ativar uma conta de terceiros, né? A chamada venda de saldo, que alguns condenam, que aí caracteriza aquelas bobagens. No entanto, se eu tenho um saldo no meu back-office, a empresa tem uma obrigação para comigo, a chamada obrigação com terceiros. Não é? Então ela, aspas, me deve um valor de um trabalho que foi desenvolvido ou de uma situação contratual qualquer, tá certo? Como no caso Wikibônus, por exemplo, pode passar sei lá, um mês, vamos supor, 4 semanas, e você recebendo $60 por semana, a empresa, entre aspas, você tem um saldo com a empresa de $240. Então a empresa tem um compromisso. Aí eu pego esses 240 e vou ativar um Joy, que é 200. Então o que acontece com o passivo da empresa? Ele cai os $200. A empresa não me deve mais. Por quê? Porque eu ativei um Pack Joy para alguém ou para mim mesmo. Eu poderia fazer uma auto-expansão da minha própria rede, não é? Sendo assim, a empresa tem um passivo menor, eu já recebi o meu valor. Agora, e essa pessoa, qual é o direito dela? É perante mim? Claro que não. Isso é o óbvio ululante. Porque quando essa pessoa adquiriu um Joy, foi nas condições da empresa e não nas minhas condições. Ela não fez um contrato comigo. Ela fez um contrato com a PayDiamond, no caso. E lá a pessoa fez um contrato com a Telex Free. E a Telex Free assumiu esses compromissos. E a Telex Free, as empresas é que proporcionam essas possibilidades. Então o compromisso e o contrato, quando ela preenche o cadastro, não é com a empresa, não comigo que ativei. Então eu não tenho mais obrigação nenhuma com essa pessoa. Não sou eu o responsável. Ah, você precisa devolver o dinheiro para ele. Não, ele fez o contrato com a empresa, não foi comigo.
eu apenas usufruí de uma condição que a empresa me oferece. Então existe essa bobagem interpretativa tentando fugir da lógica para dar uma caracterização burra do que é pirâmide financeira. E, infelizmente, a limitação das pessoas e a expertise limitada na verdade, proposital para tentar, né, eles usam a famosa cantilena de que, não, mas é uma técnica para disfarçar, é um pensamento raso, burro, estúpido, proposital, que faz parte realmente dessa pequena parcela limitada, não é? Mas é proposital, então acho que nem tem que dar importância para isso. Mas de qualquer forma, é importante que no caso do Telex Free é que você entenda dessa forma. Então tudo aquilo que você ativou é uma obrigação da empresa e foi estabelecido esse contrato. Agora, por outro lado, ouvi falar isso, não sei. Então nós vamos ter que esperar o andamento disso, não é? Essas que eles chamam de não é ativações, é transações triangulares, acho que é esse o termo. Ou seja, você paga para outro divulgador, esse divulgador usa o saldo dele para ativar na Telex Free, que por sua vez te habilita aquela pessoa, né, estabelece o contrato com aquela pessoa. Então isso é muito claro e muito óbvio. Tá? Então, preencham as epoques. Não deixe de fazer isso quem tiver o direito. Se você trabalhou e recuperou, meu amigo, não há que se falar em querer recuperar o que você já recuperou. Talvez por essa razão dê até aquele valor negativo, porque essas operações triangulares, elas são consideradas que você recebeu. Afinal, recebeu o que eu acabei de explicar agora. Então é muito importante que as pessoas entendam como que funciona ou como funcionam esses mecanismos contábeis internos de algumas empresas. Okay? Isso é fundamental. Muito bem. Sendo isso, me perguntam também quando que eles vão fazer o pagamento. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho a menor ideia. Após esse prazo do dia 26 é que nós vamos entender o que eles vão dar nos próximos passos lá nos Estados Unidos. Aí virão os comunicados. O importante nesse momento é preencher a EPOC com as informações que você tem. O que você esqueceu, paciência, esqueceu. Ah, não tenho mais acesso ao e-mail? Lá tem um campo. Não tenho mais acesso a esse e-mail. Informa um novo e-mail para receber os comunicados. Então, isso, pessoal, é importante ter a boa vontade de assistir esse vídeo, ver como faz. O pessoal quer muito mastigado, às vezes, as coisas. Às vezes o pessoal não quer suporte, eles querem um secretário ou uma secretária que façam para eles. Isso não é possível. É preciso sim se desdobrar, procurar ver intuitivamente. Internet é um campo, além de minado, é um campo complexo. É preciso se qualificar e aprender, sempre. Isso é desenvolvimento profissional, sobretudo nesse nosso ramo, que é o segmento de marketing de rede, marketing de relacionamentos, que ele eminentemente é baseado em plataformas digitais, tanto sob o ponto de vista de mídias sociais, como operacionais e de gestão do seu empreendimento, back-office, transferências de valores, gestão da sua conta na Euracting, por exemplo, só para pegar um exemplo aí no caso da PayDiamond, você precisa de fato ter essa expertise, não tem como fugir disso, não dá para ficar pedindo para as pessoas fazerem, tá o meu login sem, faça para mim. Aí não é suporte, aí é ser secretário da pessoa, não é possível. Por isso que existem os treinamentos, precisa ter paciência. Tem gente que não tem paciência, não é? Enfim, vamos desenvolver isso, porque senão, meu amigo, o cara fica um cara rico e ignorante. Não pode, não pode. Tem que ter o desenvolvimento pessoal, crescer na vida só financeiramente não adianta. Isso transforma o cara, um cara rico bobo, né? Não pode. Não é? Não que quem não é rico é bobo. Que se fosse assim, a grande massa crítica. Eu quero dizer que é uma pequenina, mas uma pequenina, muito pequenina parcela que a gente vê de pessoas marqueteiras que abandonam os seus membros de equipe, deixam eles à deriva, não é? Porque hoje em Telex Free, por exemplo, ninguém ajuda ninguém. Acho que o único que sobrou aí que fala a respeito disso sou eu, no planeta. Ninguém mais fala nada. Não? E eu atendo a todos, sem exceção. Mandou para mim, eu respondo mesmo. Tem dia que eu fico até tarde da noite só respondendo.
As pessoas vão procurando, orientando dentro do que é possível. Muitos querem que eu faça. Quanto você cobra? Não, eu não faço. Já vou adiantando que eu não preencho para ninguém, não faço nada disso, não vivo disso, não tenho nem tempo para isso. Não é possível, não é possível, não tem como. Então, por isso que é importante, pessoal, é se qualificar, se desenvolver, isso é fundamental para o nosso crescimento pessoal, não só financeiro. Financeiro é importante? Ah, se é. Não é ele que alavanca o resto, mas precisamos ter o nosso desenvolvimento pessoal, ok? Então preencham as suas epochs bonitinho, com as informações que detém. O que não tiver de informação não tem paciência. Se você tiver documento, eu sei que tem um campo lá que você pode enviar documentos adicionais. Envie. Print de tela, manda, os caras vão analisar lá. Eles vão olhar e vão falar, pô, esse cara tá enterrado até a alma com a Telex Free. É tudo dele, isso aqui que ele declara. Ele pode não ter mais a senha, não lembra o login, mas pode procurar que esse cara é o cara daqui que é detentor desse direito. É isso. Tá? E aí aguardar. Aguardar. Agora, os percalços que encontrar no caminho, se der número negativo, manda do jeito que for. Não tem problema nenhum, fiquem tranquilos. Quanto a isso, não vejo nenhum tipo de comprometimento. E quem não recebeu o e-mail, não se preocupe. É só ir lá, assistir dia 1/6, primeiramente. E tem lá o site telexfreeclaims.com. E esse claims é CLAIMS no plural, né, que é reivindicações em português. telexfreeclaims.com. E aí você vai abrir uma página, acho que é um pouco laranja, que começa tudo, você vai fazer seu cadastrinho lá, não sei se é um cadastro, começa com os logins, enfim. Aí você começa a fazer lá toda a sua jornada de habilitação dos seus valores. Não deixem para lá, ok? Perfeito? Fechou.